Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a esta conversa do Padre: cuidar dos outros muda tudo. Vamos repetir? Faz uns domingos, talvez esse o terceiro, que a liturgia bíblica, as palavras propostas para a nossa reflexão, tem insistido com palavras duras contra a injustiça, contra a indiferença, o egoísmo, contra um distanciamento que por vezes é causado pelo apego aos bens materiais, à riqueza. Então faz alguns domingos que a liturgia tem nos ajudado a fazer um exame de consciência, quem efetivamente tem governado a nossa vida e até que ponto o nosso coração e a nossa vida estão abertos para Deus e para os outros. O Evangelho hoje conta a história do homem rico e de Lázaro. Aquele homem ignorou Lázaro que sofria à sua porta. Após a morte, os papéis se inverteram. O homem, que nem nome tem na história, enfrentou o tormento, e Lázaro, cujo nome significa Deus ajuda, encontrou paz com Deus. Isso nos mostra que a maneira como nós vivemos agora ecoa, afeta a nossa eternidade. Aquilo que vem depois depende do que escolhemos e fazemos agora. A primeira leitura do profeta Amós, semana passada ele já estava usando o chicotinho dele, né? Uma palavra pesada. Ele continua usando o seu chicote, digamos assim. Hoje ele alerta contra viver no luxo sem se importar com os outros. Ele critica as pessoas que apreciam o conforto, mas não percebem o sofrimento em derredor. Aquilo que hoje a gente chama de bolha, né? Os que vivem numa bolha. A carta do apóstolo São Paulo a Timóteo oferece uma solução. Ele nos encoraja a buscar a justiça, a buscar a fé, a buscar o amor. Essas virtudes vão nos guiar em direção a uma vida que agrada a Deus e que também ajuda os outros. Peço licença para ler outra vez alguns versículos desta segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo e da carta de São Paulo aos prudentinos da paróquia Menino Jesus de Praga. Tu que és um homem de Deus, uma mulher de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a firmeza, a piedade, a fé, o amor, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual você foi chamado e pela qual você fez uma nobre profissão de fé diante de tantas testemunhas. Portanto, guarda o mandamento do Senhor, foge das coisas perversas, que às vezes vêm com cara bonita, que nos envolve, seduz e prostra. Foge das coisas perversas, mas procura o que é justo, o que é piedoso, o que é fé, o que é amor, o que é firmeza, o que é mansidão. Combate o bom combate da fé. Esse domingo, o 26º do tempo comum, nos convida a refletir sobre as nossas escolhas uma outra vez. Como nós estamos usando as bênçãos que o Senhor nos deu para ajudar os outros? Jesus nos chama a viver com compaixão e generosidade. E ao fazer isso, a gente se aproxima de Deus e encontra a verdadeira alegria. Irmãos e irmãs, o que fez com que aquele homem fracassasse não foi só a sua riqueza, foi a sua falta de misericórdia. O que fez com que aquele homem fracassasse foi o seu egoísmo exacerbado.
E isso pode acontecer conosco. Não ter um coração misericordioso, sermos muito egoístas. Eu estou pondo muito aqui porque eu acho que no grau todo mundo tem um pouquinho, né? Não sermos muito egoístas, não vivermos fechados no nosso mundo e na nossa tela, sem conseguir olhar além, para frente, para o alto, para o lado. O saudoso Papa Francisco, logo quando foi eleito Papa, ele falava de uma cultura da indiferença. E me parece que hoje a palavra é muito apropriada para essa reflexão. Uma cultura de indiferença. Ele dizia que nós perdemos o dom das lágrimas. A gente não sabe mais chorar com os outros. A gente chora pelo cachorrinho, pelo gatinho. A gente chora por uma música romântica. A gente chora por uma cena de filme, novela ou série. Mas a gente não chora pelas pessoas reais que estão ao nosso lado caídas. A gente vê um gatinho na rua, um cachorrinho, a gente fica com dó quando está muito frio. Mas e as pessoas caídas, a gente vira a cara? São Lázaros. E a gente rico, indiferente, pouco compassivo. O Papa sugeria que a gente vivesse uma cultura do encontro, porque a cultura do encontro, ela venceria a cultura da indiferença. O importante é o assunto, não é o encontro. A gente não sofria e chorava, se queixava, esperneava, quebrava as regras durante o momento auge da pandemia, porque a gente queria se encontrar. Aí depois a gente ficou com medo de se encontrar. E hoje, talvez ainda haja um resquício em nós, de não querer se encontrar. Porque, veja, até telefone a gente não telefona mais, a gente manda áudio, porque não tem direito de você ficar interagindo. Você vai falando, eu já te corto aqui, você corta ali, a gente vai interagindo. Estamos aqui, tem um jeito de falar, um jeito de sentir, um jeito de olhar, um jeito de perceber o corpo. Não é a mesma coisa que ficar enchendo o outro de podcast. É diferente. É diferente. Então, essa cultura do encontro é o que pode vencer a cultura da indiferença. O próprio homem conversando lá com Abraão, negociando, olha, eu tenho irmãos que estão na mesma situação que eu, manda alguém lá para avisá-los, tudo bem que o meu fim seja trágico, mas que o deles não sejam. E ele diz, olha, nem que alguém ressuscitasse dos mortos, eles ouviriam. E eles têm Moisés e os profetas, e nós hoje temos a igreja, a palavra de Deus viva falando conosco. Não precisamos que ninguém volte do reino dos mortos para nos dizer que nós precisamos mudar de vida, abrir o coração, vencer essa frieza, essa dureza, essa indiferença que fere. Sabe quando a gente sente isso? Naquele dia que você está passando um problema e você não encontra um filho de Deus que te escute com tempo, com qualidade, sem te julgar. Não encontra. E talvez quando o outro precisa de você, também não te encontra. É nessa hora que a gente percebe o quão indiferentes nós estamos. Até por educação, perguntamos assim, tudo bem? Aí da pessoa, se ela resolver dizer que não está, né? Ah, mas vai ficar tudo bem. A gente já bota um limite. Nós perdemos a capacidade de sofrer com quem sofre, de chorar com quem chora. E como seria importante que a gente pedisse a Deus nessa missa, que Ele nos dê um coração compassivo, um coração humano, um coração de gente. A carência que a gente mais tem é de gente, que seja gente, que nos acolha como gente, que a gente viva como gente, que a gente se respeite como gente.
Em nenhum momento Jesus falou, Abraão falou, ninguém falou assim, que o rico teria que ter dado todas as coisas ao pobre. Não, só teria que ter olhado para ele, acolhido a ele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, de algum modo, hoje a gente poderia falar também nessa missa sobre as obras de misericórdia que a gente aprendeu na catequese. Talvez não, mas devia ter aprendido na catequese. Existem 14 obras de misericórdia, não vou aqui dizer todas. São 7 obras de misericórdia corporais, 7 obras de misericórdia espirituais. Obras de misericórdia corporais e obras de misericórdia espirituais. Por exemplo, as corporais, como essa do Evangelho de hoje: dar de comer a quem tem fome, dar de vestir a quem está nu, visitar os doentes, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. São obras de misericórdia corporais. E obras de misericórdia espirituais, eu vou esticar uma delas. Por exemplo, ensinar os ignorantes, ensinar alguém que não sabe, é uma obra de misericórdia espiritual. Corrigir aqueles que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes. A gente não gosta de ver ninguém triste, que já vai dizer que está deprimido, como se a gente não pudesse sofrer. A pessoa acabou de perder a mãe, acabou de perder um filho, e a gente não quer que a pessoa esteja triste. Às vezes a gente fica triste de perder uma unha, um pedaço da unha, e já bota ali como uma patologia algo que é só o existir humano, feito de alegrias e tristezas, altos e baixos, chegadas e partidas. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E a última, dar bom conselho. Veja, dar bom conselho é uma obra de misericórdia espiritual, é um jeito de se aproximar da ação de Jesus. São exemplos um pouco bobos, certo, gente? É mais para expressar a ideia. A mulher está passando por uma dificuldade no seu casamento. Daí ela vai conversar com a melhor amiga dela, e a melhor amiga dela diz assim para ela: larga dele, você não é boba, você não é obrigado a aguentar desaforo de ninguém. Será que isso é um bom conselho? Outra vez, a gente enxerga uma pessoa numa situação qualquer: eu não faria isso. Bom, a fraqueza é sua, incentive a pessoa a não ser fraca, incentive ela a ser forte, porque a dor dela, o sapato dela, a vida dela é dela, não é sua. E de fato, eu vejo coisas na vida dos outros, se eu estivesse lá, do jeito como eu sou, mas vivendo aquela situação, é possível que eu faria diferente, porque eu sou outra pessoa. Então, irmãos, dar bom conselho é um ato, uma obra de misericórdia espiritual. Se não tiver nenhum bom conselho para dar, silencie e reza. Não diz para ninguém descer da cruz. Ou então, lembra no início de novo da pandemia, acho que a pandemia está na minha cabeça hoje, da pandemia da Covid-19, no início, mal tinha começado e a gente começa, vai passar, mas enquanto não passa, faz o quê? O importante é saber o que faz enquanto não passa. A gente está querendo logo passar as coisas, como os videozinhos da internet. Está doendo, está sofrendo, acredito que vai passar, mas enquanto não passa, tem que cuidar, tem que acolher, tem que enfrentar, tem que partilhar. Ou não? Sim ou não? Claro que a gente quer. Então vem alguém cheio de dores, não vai passar. Eu não sei se isso é bom conselho, né? Mas vamos aqui avançar para terminar.
Para a gente vencer essa cultura da indiferença, a gente precisa da cultura do encontro, de exercitar essas obras de misericórdia. Repito, o fracasso daquele homem não foi apenas a riqueza, mas foi a falta de misericórdia. Que Deus nos livre de um coração tão insensível assim. Que Deus nos livre de um coração de pedra, de um coração que não sabe mais sentir com o outro. Porque em algum momento nós somos o outro que precisa de alguém que sofra com a gente, que acolha a gente, que ame a gente, que diz que está com a gente para o que der e vier. Não está dizendo que a gente está certo nem que a gente está errado, estou com você. É um pouco isso que faltou. Que a gente escute a igreja, que a gente escute a palavra de Jesus, que a gente se escute, se enxergue. Pedir a conversão do olhar e a conversão do coração. O Papa também disse que Papa Francisco, que a indiferença é um câncer da alma. E para terminar de fato, quais são os Lázaros hoje que estão à nossa porta? Pode ser um vizinho solitário, pode ser um jovem perdido, preso nas drogas, pode ser uma família com necessidade, uma mãe desesperada precisando de ajuda para algum filho, pode ser um colega de trabalho num sofrimento e uma tristeza e que a gente ignora. Que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir e capacidade de agir. Assim como nós queremos que os outros nos socorram, que nós sejamos socorro para os outros. Vamos terminar com uma prece. Senhor Jesus Cristo, dá-nos olhos para ver o Lázaro à nossa porta. Liberta-nos da indiferença. Ensina-nos a amar com gestos concretos. Que nós sejamos ricos em compaixão e dignos do teu reino. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.